Na segunda parte da aula pública sobre violência contra mulheres, Luciana Araújo responde às perguntas do público da Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Só que acontecem algumas situações dentro do movimento que aí eu gostaria de saber se são exageros do feminismo ou se realmente eles têm uma razão de ser. Por exemplo, quando durante uma manifestação uma moça ela urinou e defecou na foto do Bolsonaro, né? Então isso foi para a mídia, foi mostrado, saiu os vídeos. E uma outra situação é que teve uma manifestação da questão da legalização do aborto, da qual eu sou a favor, que a mulher ela tem o direito de decidir ou não se ela quer fazer o aborto. Houve uma encenação de um parto, né, se utilizando aí da questão do crucifixo, né, representando Jesus. Então, eu queria saber de você, isso ele entra como um exagero desse movimento ou ele tem uma razão de ser, esses acontecimentos? Primeiro, é importante compreender isso, né? Não existe um feminismo. Existem várias vertentes, correntes, visões sobre a teorização e a luta pela igualdade, equidade entre homens e mulheres na nossa sociedade. E, por mais que eu concorde ou discorde mais daqui ou dali, considero que todas as vertentes são legítimas, porque elas são produto de formas de enxergar e também de vivenciar as violências de maneira diferenciada. Se num país do tamanho do Brasil, né, a gente vivencia realidades tão distintas de norte a sul do país, assim é no conjunto do mundo em relação à opressão, ao fenômeno opressão das mulheres, violências contra as mulheres e a reação a isso que o feminismo coloca. Num país religioso como o nosso, fazer uma performance que alusiva ao crucifixo, à hierarquia, à simbologia religiosa, é chocante, mas também, por outro lado, é uma forma de discutir que há pelo menos 3, 4 séculos éramos queimadas na fogueira, que parte das liberdades que a gente não tem, né? Muitas vezes tem até um meme na internet que fala isso, né? Em geral, o medo de todo homem ao ser preso é ser estuprado na cadeia. Esse é um medo que a gente tem todo dia quando sai de casa. Aliás, nem precisa sair de casa para tê-lo, né? Porque também já é reconhecido e tipificado na Lei Maria da Penha a violência sexual dentro da relação afetiva, matrimonial, enfim. Nós, mulheres negras, em particular, pela tradição de violência da nossa sociedade, os nossos corpos são vistos sempre como os mais disponíveis, os mais hipersexualizados e os mais prontos para qualquer tipo de ataque. Não à toa a gente tem na nossa cultura popular a expressão "não sou tuas negas", porque se fosse podia tudo, né? Essa naturalização da violência é algo que, por vezes, uma performance chocante não é ofensiva, ela é chocante. A mesma coisa em relação ao Bolsonaro. Eu não sou, adepta dos escrachos como uma metodologia panaceia. Mas como tratar ditadores, torturadores? Pessoas que se arvoram ao direito de subir numa tribuna parlamentar em pleno Estado democrático de direito e dizer para uma mulher que sofreu tortura que iria homenagear o seu torturador para que ela voltasse a tremer como tremeu quando sofreu tortura sob a ditadura. O xixi e o cocô na foto do Bolsonaro, diante de homenagear Carlos Alberto Brilhante Ustra, eu acho que é bem menos ofensivo. Você, como jornalista na área da comunicação, como que poderia ser mudado a forma como o feminismo é visto e como a questão
das lutas em relação ao direito das mulheres e LGBTs e tudo mais? Eu acho que tem esse debate das diferentes vertentes do feminismo, é um debate em curso. Há toda uma corrente do feminismo, em geral um feminismo branco, de classe média, e que se reivindica universal, que precisa também se abrir a acolher, por exemplo, o fato de que só no Brasil, na última década, e que bom, as mortes de mulheres brancas caíram 10% entre 2003 e 2013. Mas as mortes de mulheres negras subiram 54%. Somos todas mulheres, mas vivemos desigualdades no nosso ser mulher cotidiano. Compreender e tentar enfrentar os dogmas religiosos que relegam a mulher a uma condição de subalternidade é fundamental, mas também considerar, e minha opinião também, não dizendo que os outros feminismos todos estão errados, considerar que num país com intensidade religiosa que a gente tem, é necessário debater o lugar de pertencimento das mulheres que estão dentro da religião e como, a partir disso, responder a esses dogmas hierarquizadores, porque não adianta só dizer, bom, essas mulheres estão sob o controle da religião, então com elas eu não falo. Mas a gente vai precisar falar com elas se a gente quiser mudar essa realidade, porque elas são a maioria da nossa população. Acho que cobrar da mídia é fundamental. Acho que a gente tem conseguido isso, inclusive porque os índices de violência no Brasil são tão brutais que o feminismo tem se mostrado cada vez mais, não à toa as novas gerações aí que ocupam escolas, que foram às ruas pelo Fora Cunha, que têm constituído o que pode ser uma quarta onda feminista. Eu considero a primavera feminista, pelo menos, de 2015 para cá. Não à toa surge com meninas tão jovens. Tem a ver com uma vivência violenta tão pesada que cada vez mais o feminismo se apresenta para cada uma delas como uma necessidade de fato. Eu acho que é fundamental. Esse mês, por exemplo, eu estou desenvolvendo um trabalho no ambiente da Câmara Municipal de São Paulo, como jornalista. De janeiro para cá já teve 2 vereadoras agredidas dentro do espaço da Câmara Municipal de São Paulo por 2 vereadores. Uma sociedade onde isto é possível, dizer que o feminismo é mimimi se torna, na minha opinião, cada vez mais uma opinião difícil de sustentar.